dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 18/5. Como falei semana passada, nós vamos corrigir as duas atividades da semana passada, que foi sobre o descritor D23, para podermos dar início a outro descritor amanhã, certo? Então, o que é o descritor D23? Vocês compreenderam o que é o descritor D23? Que é identificar os níveis de linguagens que evidenciam o locutor e interlocutor. Primeiro, o que é locutor? Vamos retomar isso? Então, voltando a esse assunto, locutor, pessoa que fala, pessoa que formula o enunciado, tá certo? E interlocutor, pessoa que conversa, aquela que fala ou participa de uma conversa. No geral, o locutor é quem produz o texto, quem direciona o texto. O interlocutor é para quem eu produzi aquele texto. Dentro disso, nós temos as variedades linguísticas. É o saber identificar quem é o locutor e interlocutor do texto. Como assim, Laís? Saber identificar qual tipo de linguagem foi abordado naquele texto, quem é o falante daquele texto. E aí, nós entramos dentro dos registros da variedade linguística, que podem ser modificados por modalidade de fala ou escrita, por formalidade ou informalidade, se é uma linguagem formal ou informal, por sintonia, que é o quê? Norma, status, cortesia, tecnicidade, o que é isso? Essas questões do registro é saber se a escrita ela foi escrita de acordo com a fala, é uma linguagem informal ou é uma linguagem formal, que obedece todas as regras da língua portuguesa. Ela é uma linguagem que obedece a questão que está dentro da linguagem científica, identificar isso. Isso é a questão dos registros, a escrita, certo? Ou a fala. Como essa fala pode ser, ou essa escrita pode ser? Ela pode ser formal ou informal. Ela pode ser no diálogo oral ou pode ser no escrito. E ele pode apresentar a sintonia entre normas, status, cortesia e tecnicidade. Como assim, Laís? O que é isso? Quer dizer o quê? Que durante uma escrita, durante uma fala, eu posso apresentar o meu status. O que é isso? De mostrar se eu sou uma pessoa de condição, de estudo, ou se uma pessoa mais humilde, uma pessoa de ter cortesia, se é uma pessoa educada ou se é uma pessoa grossa. Na fala ou na escrita dá para identificar isso. Uma pessoa que obedece às normas da língua portuguesa ou não, ou uma pessoa que está conversando de acordo com termos técnicos. Uma pessoa da área da saúde vai utilizar termos técnicos para tratar determinadas doenças. Então, dá para identificar tudo isso através de um registro oral, eu escutando, ou se não escrito, eu lendo. E aí, dentro disso, dá para identificar os tipos de dialeto que são empregados, que eu sei que pode ser uma variedade regional. Se eu chegar, minha mana, você já sabe que é uma variedade regional de Icapuí. Oxente, a variedade regional, Oxente, de Salvador. E aí vai. Dá para identificar a variedade de acordo por geração, por idade. Se eu chegar falando uma gíria, eu sei que é uma determinada idade que fala que é determinada gíria. Se eu falar uma gíria de antigamente, não vem agora na memória, mas se eu falar uma gíria de agora, beleza, valeu, cara, você vai saber que é uma pessoa de hoje em dia. Mas se chegar falando uma gíria de antigamente, tipo maiobocó, essas palavras, essas gírias assim antigas, você vai saber que é uma pessoa de certa idade. A maneira que fala também dá para identificar o sexo, se é homem ou mulher, a escolaridade, se foi estudado ou não, a classe social, se é rico ou pobre. Então, isso tudo inclui no locutor e interlocutor. Dá para identificar tudo isso através da leitura de um texto, através de identificando o locutor e interlocutor.
certo? Isso, vamos lá. Então, aqui, dentro da variedade linguística, nós temos a inclusão da escolaridade do falante. É feito com a escolarização e respeito. O que é isso? Através da fala, dá para identificar o da escrita, da leitura de algo, dá para identificar se a pessoa estudou ou não. Aí aqui entra o quê? A norma linguística, ela entra o quê? A adequação aos usos da frequência, a norma padrão. Então, se a pessoa, ela estudou, ela vai obedecer a norma padrão, a norma formal, não é? A linguagem formal. Mas se ela não estudou, ela vai usar uma linguagem mais popular, certo? Então, dá para se identificar isso. Característica da língua. Realidade cultural, evolução histórica e social. Se for uma pessoa de antigamente, dá para perceber pela forma em que ela vai falar. Esse critério de variação da linguagem pode ser a variação pode ser histórica, regional ou social. E esse dentro social nós temos dois grupos. O grupo em que eu posso identificar a idade e a escolaridade, certo? E aí, a língua e os dialetos sociais identificam os grupos por sua característica social. Dizer se é pobre, se é rico. Aí, registros linguísticos muda conforme o grau da formalidade do discurso. Se eu estou falando com um juiz, eu vou falar de uma determinada maneira, mesmo que eu não tenha uma determinada escolaridade, mas eu vou saber que eu tenho que tratar mais com formalidade. Mas se eu estou falando com meus colegas, eu não preciso de tanta formalidade. E aqui nós temos o preconceito linguístico, que é o quê? As pessoas do Sul, às vezes, tem preconceito com a maneira que o cearense fala. Isso é um preconceito linguístico. E aí nós vamos para os níveis de linguagem, que pode ser formal, coloquial, que é a mesma coisa de norma culta, e, aliás, coloquial, que é a mesma coisa de linguagem informal, certo? E aí, popular, regional, tá bom? Então, o que é que eu quero falar com isso tudo aqui, eu dando esses conceitos? Dizer que o locutor e interlocutor é isso, é identificar essas variações linguísticas, identificar se é uma pessoa do sul que está falando, uma pessoa do nordeste, se é uma criança, um jovem, um velho, se é um adulto, se está falando para uma pessoa que tem mais escolaridade, para uma pessoa que tem menos escolaridade, então é menos. Identificar isso, tá certo? Então, vamos corrigir agora as duas questões da semana passada. Primeiro foi sobre esse texto. Estamos todos tristes, pois após 30 dias internado, o meu sobrinho hoje foi para o céu. Entregamos ao Pai, hoje no cemitério Parque da Saudade. Acho que não lhe disse antes. Me desculpe, pois a cabeça estava a mil. Beijos. Em relação à variedade linguística, é possível afirmar que o texto utiliza uma linguagem artificial, própria dos meios de comunicação digital, não teve sentimento aqui, ela não demonstrou. Ou B, formal, adequada ao conteúdo da mensagem, informal, apropriada ao contexto comunicativo no qual foi produzido, ou D, regional, típica do ambiente no qual foi produzido. Não é regional, a gente desclassifica regional, porque não é regional, gente. Tá na cara que não é, porque não tem uma variedade linguística que identifique ser regional. Informal, vamos ver, ó. Estamos todos muito tristes, pois após 30 dias internado, o meu sobrinho hoje foi para o céu. É uma linguagem informal, apropriada ao contexto comunicativo no qual foi produzido. O que é que vocês acham? Informal, apropriada ao contexto comunicativo no qual foi produzido. Quando eu digo, ó, estamos todos muito tristes, pois após 30 dias internado, o meu sobrinho hoje foi pro céu. Pro céu, existe isso. Já sei que é informal, gente. Informal e apropriada para o contexto comunicativo que foi produzido. Foi produzido para postar na internet, nos status. Então, a linguagem informal. Por que não é os outros, Laís? Porque
pro céu, eu já sei que é informal, porque isso aqui não é de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, isso não é correto. Pro céu. Se fosse para o céu, ficaria calado. Agora, pro céu não existe. Então, não é formal. Já elimina aqui que não é formal, certo? E artificial não é. Por quê? Porque demonstra-se sentimento pela perda do sobrinho. Então, se você colocou C, você acertou. Vamos para a próxima. E aí? Doideira, cadê a praia, a parada lá? E aí, doideira, cadê a parada lá? Sobre as gírias, um tipo de variação linguística presente na língua portuguesa. É correto afirmar. É um processo linguístico que só ocorre em determinadas regiões do país, então só tem gírias num determinado cidade. Exemplo, só tem gíria em Fortaleza. Só tem gíria em São Paulo. Não, tem gíria em todo canto. Eu já elimino essa de cara, né, gente? Já elimina essa. Vamos pro próximo. É utilizada somente por pessoas sem escolaridade. Então, quer dizer que os playboyzinhos, as pessoas mais ricas, não utilizam gírias? Utilizam sim. Então, já elimino essa aqui também. Olha como tá fácil. São expressões que podem ser usadas em qualquer contexto comunicativo. Ah, quando eu for falar com o juiz, eu posso falar uma gíria? Não, já elimino também, gente. De cara. Sobrou uma. São expressões utilizadas nas relações informais entre os falantes. Exatamente. Então, essa aqui é a correta. Então, isso é identificar o locutor e interlocutor, as marcas de locutor e interlocutor. Identificar essa variação linguística de quem fala e de quem recebe a fala, tá certo? Então, se eu fosse perguntar aqui qual é o tipo de falante que falaria essa frase, seria um idoso? E aí, cara, doideira. Não. E aí, doideira, cadê a parada lá? Seria uma pessoa idosa? Com certeza não, gente. Seria um jovem, um adolescente. Então, isso aqui é uma variação linguística. É identificar o locutor e interlocutor. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, pois amanhã a gente já está iniciando outro, tá certo? Então, tchau!